Boa noite a todos. Nós estamos dando início ao primeiro debate para a eleição do cargo de diretor-geral do Instituto Federal de São Paulo, aqui do campus Boituva. Eu gostaria primeiramente de agradecer a presença e a participação de vocês nos assistindo. Também gostaria de agradecer a presença da Lívia e do Felipe, que são os dois postulantes ao cargo. Eu vou explicar para vocês como nós faremos esse debate. O debate é dividido em alguns blocos, então nesse primeiro bloco, cada candidato tem 2 minutos para se apresentar. No segundo bloco, é o bloco de perguntas dos candidatos para os candidatos. Então aí foi acordado entre eles que cada um fará 3 perguntas, e ao término desse segundo bloco, nós teremos 5 minutos de intervalo. Após o segundo bloco, nós teremos as perguntas que foram enviadas para a comissão, e o critério para a seleção dessas perguntas foi sorteio, porque nós tivemos mais de 60 perguntas, e o que foi acordado com os candidatos na reunião que antecedeu o debate é que nós entregaremos para eles as questões que foram encaminhadas, todas elas, e a partir daí eles decidem se resolvem responder ou não, de acordo com o que eles julgarem ou acharem pertinente. Então, nós daremos início agora à apresentação dos candidatos. Vamos começar pela candidata Lívia. Boa noite. Boa noite, estudantes e servidores do Instituto Federal de São Paulo, aqui do campus Boituva. Meu nome é Lívia, eu sou candidata à direção-geral do campus Boituva. Eu estou no Instituto desde o ano de 2013, sou assistente social, técnica administrativa. Hoje sou conselheira do Conselho Superior, eleita pelos meus pares técnicos administrativos. E gostaria, antes de iniciar minha fala sobre o nosso programa de gestão, demonstrar aqui e colocar aqui a minha solidariedade e o meu sentimento por todas as perdas que nós tivemos e estamos tendo nesse processo de pandemia. Então, eu coloco aqui meus sentimentos, as minhas condolências a todos os familiares e as pessoas que, de alguma forma, tiveram perdas. Bem, eu componho um grupo do IFSP Democrático, que tem como parâmetro um grupo, como característica, um grupo progressista, que tem trazido programa de gestão pautado na questão da gestão democrática e democrática dos nossos campos. Dentro do campus Boituva, eu componho um grupo que chama Juntos Somos Melhores e que também traz para o nosso campus uma proposta de gestão baseada nesses parâmetros. Bem, nós teremos a oportunidade, nesse primeiro debate, de discutir um pouquinho o nosso programa de gestão e as nossas propostas. Agradeço a todas as pessoas que estão assistindo, pelos esforços que fizeram para estarem presentes, e espero que nós tenhamos um grande debate de ideias e que possa ser feito de forma muito democrática e muito respeitosa a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome... Me ouvem? Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Almeida. Sou professor aqui do Instituto Federal de São Paulo, campus Boituva, desde 2010. Ingressei como professor temporário e, após alguns meses, entrei como concursado. Gostaria de me solidarizar com todos os que estão hoje passando por essa pandemia, com dificuldades em suas casas. Sei como é um momento difícil. Alguns perderam parentes, amigos, outros estão com dificuldades econômicas, enfim, é um momento difícil para todos nós. Nós estamos aqui trabalhando para que tudo isso passe logo e que, em breve, a gente tenha um encontro presencial com saúde e com segurança. Sou de Boituva desde 1989, minha família veio para cá, e desde então estou morando aqui, nessa cidade. Sou casado, tenho 2 filhos, sou um engenheiro eletricista de formação. Antes de engenharia, eu me formei no curso técnico em eletrônica, com ênfase em automação industrial. Era um colegial técnico na época, semelhante ao nosso ensino integrado daqui. Então, sei um pouco das dificuldades, dos desafios que é ser um estudante de um curso integrado. Fiz mestrado em engenharia elétrica, doutorado estou cursando atualmente, com previsão de término em abril do ano que vem. Trabalhei já em algumas indústrias, seja na área de desenvolvimento, na área operacional.
tenho experiência com gestão, fui eleito diretor-geral do campus em 2019 e desde 2013 estive na coordenação de pesquisa, inovação e pós-graduação. Então, nesses anos todos, trabalhamos muito, tivemos muitas conquistas, e no debate de hoje a gente vai falar um pouquinho das nossas propostas e como a gente vai atingir nossos objetivos em conjunto, democraticamente, na base do diálogo e buscando sempre a excelência. Agora nós passaremos ao bloco das perguntas. Então, para recordar, cada candidato terá direito a fazer 3 perguntas para o outro. O tempo de duração da pergunta, 1 minuto, a resposta 3, a réplica 1 minuto e a tréplica 1 minuto também. Vai começar pela Lívia. Pode ir. Bem, boa noite, professor Felipe. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos para debatermos as nossas ideias, os nossos programas de gestão. E a minha primeira pergunta vai sobre a questão do plano de gestão, em que o senhor propõe o fortalecimento das ações com os alunos para o vestibular e a melhoria do desempenho do IDEB e do ENAD. Eu gostaria que o senhor esclarecesse quais seriam essas ações. Obrigado pela pergunta, candidata. Primeiramente, boa noite. Agradeço a presença aqui nesse debate democrático. Bom, a nossa proposta é fazer um planejamento baseado nos índices de indicadores dos estudantes e, a partir disso, traçar um planejamento para que a gente consiga estruturar, conforme a gente já vem fazendo, e trazendo qualidade de ensino para os alunos. Então, a taxa de evasão a gente pode diminuir através de convivência dos alunos aqui dentro. A gente pretende continuar expandindo, como a gente fez esse ano, 4 salas novas de aula, novos ambientes de ensino, melhorar os ambientes de convivência dos alunos também. A gente tem como proposta construir a cobertura da quadra, e já é uma reivindicação antiga dos nossos alunos, e com essa cobertura a gente vai melhorar a qualidade esportiva das atividades esportivas dos alunos, e também é um local para festividades, para eventos festivos, como festa da primavera, festa junina, que a gente sempre teve esse desafio de espaço aqui no campus. Junto com as coordenações de cursos, a gente vai trabalhar em cima da melhoria do ensino. A gente já tem a proposta de estruturar um laboratório maker aqui no campus. Essa é uma das propostas que a gente já faz tempo que tem vontade de fazer e conseguiu viabilizar o início dele nesse ano, com o recurso do CNPq, que é um recurso extra-orçamentário, e através do laboratório maker, os alunos vão poder desenvolver os seus protótipos, os TCCs, os seus cursos, que era um desafio, já uma demanda antiga. Sempre tivemos ótimos TCCs e ótimos protótipos desenvolvidos aqui, porém, o aluno sempre teve que procurar oficinas externas para conseguir fazer parte do seu TCC. Alguma coisa a gente conseguia fazer aqui, outras coisas o aluno tinha que buscar fora, como, por exemplo, serviço de impressora 3D, máquina de corte laser, solda. Então, o nosso objetivo, já temos as 3 impressoras 3D aqui, temos a máquina de corte laser, e o objetivo é a gente proporcionar que o aluno consiga fazer totalmente o seu protótipo aqui dentro. Nós participamos de um edital do Laboratório Maker ano passado, esse ano, minto. Porém, uma das exigências era ter um local já implantado, já para a implantação do laboratório. Então, como nós não tínhamos esse local, nós estamos correndo atrás agora, em breve, nós conseguiremos subir as paredes e deixar o local adequado para esses alunos. Então, são várias ações em conjunto para que a gente possa estruturar, trazer melhor qualidade de ensino e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, trabalhando para o aluno e também fazer um estudo do egresso nesse mundo do trabalho. Vamos passar a réplica da Lívia. Bem, para mim, né, na concepção que eu tenho defendido e no programa de gestão que foi por nós elaborados,
necessariamente a questão da melhoria dos indicadores do IDEB, do ENAD, perpassam pela estruturação de um programa pedagógico efetivo, né? Nós temos tido algumas dificuldades em entender qual é o programa pedagógico da escola. Nós estamos vivenciando um período em que esse programa pedagógico, a falta dele foi maximizada por estarmos em atividades remotas. Então, necessariamente, nós teremos que começar pela estruturação de um programa pedagógico antes de pensarmos em indicadores. E na questão do ENAD também, pensar na questão da avaliação institucional de uma forma mais global. O ENAD é apenas uma das três estruturas e dos 3 indicadores que apontam a questão da avaliação institucional. Então, é errôneo a gente passar dos resultados. Primeiro, a gente tem que começar pelo início, que é o projeto pedagógico. Nós já temos, durante anos, um trabalho junto com o Arranjo Produtivo Local de Energias Renováveis, e estamos trabalhando para fazer parceria com outros arranjos produtivos locais da região. Nós temos como proposta fazer uma revisão dos nossos PPCs, dos cursos, com a participação das empresas, para que o nosso aluno realmente tenha as competências necessárias para que o mundo, para ele ser aceito de forma adequada no mundo do trabalho. Ele entre realmente na empresa da maneira que a empresa precisa que esse aluno esteja. Então, nós fazemos um trabalho, seja para o aluno ter uma formação profissional adequada, seja para ele ter um ensino médio adequado, se ele optar ir para uma faculdade, uma universidade, tanto particular como pública, mas a gente tem que pensar tanto na parte profissional como no ensino médio desse aluno para que ele atinja essa excelência. Nós tivemos vários campos do IFSP que tiveram bons índices do IDEB, nós ainda precisamos trabalhar um pouco para chegar e atingir melhores índices. Candidata, nós trabalhamos bastante aqui no campus para captar recursos externos. Ano a ano, o orçamento do governo vem caindo cada vez mais e é fato que é necessário algum tipo de busca de complemento para que a gente consiga pagar os nossos contratos continuados e consiga renovação de estrutura, de equipamentos, bem como novos equipamentos e novas estruturas. Eu gostaria que a candidata falasse um pouquinho sobre quais são seus planos para isso, para captação de recursos, qual a sua experiência nessa área. Segundo os apontamentos dos nossos gestores que hoje ocupam a PRA, nós teremos para o ano de 2021 um corte orçamentário em torno de 16,5%. Acho muito importante o trabalho que tem sido desenvolvido pelo senhor na busca por emendas parlamentares e por discussões e busca de recursos fora da instituição. Contudo, o meu projeto de gestão ele está centrado em, primeiro, discutirmos de fato quais são as demandas da nossa comunidade na busca por essas emendas parlamentares, né? Hoje, como servidora e como membro da comunidade do Campus Boituva, não participei da construção de nenhum projeto básico utilizado para solicitar as emendas parlamentares. Eu acho que, em primeiro lugar, precisamos pensar quais são as demandas da comunidade, né? Mais do que a questão de buscar recursos, é saber aonde empregá-los e saber o que a comunidade pensa. Precisamos retomar as discussões com a comunidade, né? Vivemos um período em que nós temos tido uma extrema exclusão de todos os segmentos dentro do campus. Então, a emenda parlamentar é importante e isso é óbvio e é imprescindível. Acontece que quais emendas parlamentares iremos buscar, quais são as demandas que realmente nos atendem, isso sim, eu acho que é o que falta para discutirmos com a comunidade.
certo? A construção de um projeto básico e a construção de que demande o que a nossa comunidade precisa, qual é a nossa real demanda. E não projetos básicos elaborados no âmbito do gabinete sem a participação da comunidade, sem que tenha a oportunidade de discutir quais são as nossas prioridades. A nossa escola tem cara hoje de empresa, né? Precisamos retomar isso. Nós somos uma escola, nós precisamos ter o fortalecimento de um projeto pedagógico. Emendas parlamentares são importantes, sim, mas a discussão e o fortalecimento de onde esse recurso será utilizado, hoje eu acho mais importante. Obrigada. Muito pertinente sua resposta, candidato. Como a senhora sabe, nós lançamos no início do ano um formulário de demandas, onde os alunos, servidores, puderam colocar suas sugestões e solicitações. Inclusive, uma das solicitações foi a cobertura da quadra. Outra solicitação foi a troca dos computadores obsoletos por computadores mais novos. O que nós fizemos? Fomos atrás de emenda para isso. A emenda parlamentar de um deputado da região, de R$100 mil, está sendo usada para comprar 15 computadores e mais uma máquina prototipadora para TCC, para fazer placa de circuito impresso. E o outro deputado que veio aqui, inclusive o auditório estava lotado, ele se comprometeu a fazer a cobertura da quadra. Então, nós ouvimos, sim, a demanda da nossa comunidade. O questionário teve muita participação, várias solicitações, e estamos atendendo a elas uma a uma, e vamos atender muito mais. Bem, candidato, nós precisamos parar de achar que participação da comunidade é enviar formulários, né? Nós enviamos formulários para os professores demandarem quais os problemas que eles têm tido nas atividades remotas, nós enviamos formulários para solicitar as demandas, mas aonde está a conversa, aonde está o diálogo, aonde está o espaço de discussão dos servidores e dos nossos alunos? A gente tem que parar de achar que um formulário resolve todos os problemas. Aonde está a participação da comunidade na discussão da construção do projeto básico? É disso que eu falo. Precisamos de gestores mais presentes na escola, precisamos de gestores que estejam, de fato, disponíveis e dispostos a ouvir a nossa comunidade, né? Projeto de gestão não se faz sozinho no gabinete. Afinal, estamos aqui numa consulta pública, porque a comunidade escolhe o seu gestor, e a partir do momento que escolhe, nós precisamos honrar e voltar sempre para que essa comunidade possa trazer suas contribuições, não apenas através de formulários, mas de um bate-papo, de participação nos espaços que nós temos. Obrigada. Não, é pergunta. Agora é pergunta Lígia. Não é réplica de treco? Agora, a próxima pergunta será feita pela candidata Lívia. Eu fiz questão, professor Felipe, de estudar com muito cuidado o seu plano de gestão, né? E no seu plano de gestão, o senhor prevê a construção de mais prédios e salas de aula. No entanto, o campus não tem mais espaço suficiente para a permanência dos alunos nos tempos livres. Gostaria de saber como o senhor pretende lidar com essa situação, caso tenhamos mais salas e mais alunos. Como fazer em horários de aulas vagas, intervalos e horário do almoço? Obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito importante, é um assunto muito pertinente. Quando eu fiz o meu colegial técnico em São Paulo, em 1991, eu entrei no curso com 13, 14 anos. A escola, ela tinha mais ou menos um campus parecido com o nosso, com pouco espaço, poucos ambientes para a gente expandir.
Só que na época a gente podia sair do campus, lá era permitido, não precisava de autorização dos pais. Hoje a regra é diferente, né? Os alunos nossos não podem sair. Então é um desafio nosso realmente ter espaço. O nosso objetivo é o quê? Construir um prédio no estacionamento, preservando o estacionamento embaixo, com 2 patamares em cima, de 220 metros quadrados cada patamar. E nessa sala a gente vai discutir ainda amplamente o que colocar lá. Uma das ideias que surgiu em algumas conversas aqui durante esse mês seria colocar alguns ambientes administrativos que não precisam de tanto contato com o aluno para lá, nesse prédio novo, e abrir espaço aqui para os alunos, como, por exemplo, uma sala de descompressão, um videogame, TV, para o aluno ver um jornal. Outro objetivo também nosso é voltar a abrir o auditório nos horários de almoço, para o aluno assistir alguma coisa. Agora que o nosso auditório está climatizado, antes não tinha ar-condicionado, o ar-condicionado foi implementado durante a minha gestão. Então, assim, temos espaços reservados, mas a gente pode melhorar. A gente pretende colocar as catracas lá embaixo, na entrada, e mudar a guarita para lá também. Aí todo esse espaço de estacionamento teria também para os alunos, e também liberar a quadra coberta, quando tiver a cobertura, para que os alunos usem a quadra também como um espaço de convivência a mais. Além disso, eu já disponibilizei um container, que era o container do projeto de fotovoltaica, para as agremiações estudantis. Então, eles já têm agora um espaço, quando a gente voltar de forma presencial, eles vão poder usar esse espaço. Então, como o espaço é do lado do estacionamento, eu acho que nada mais válido da gente trazer as catracas lá para baixo, para que toda essa área fique disponível para os alunos também. Então, assim, é um desafio nosso, a gente tinha que ter mais salas de aula, o talude era um lugar que estava desperdiçado, assim, não tinha utilidade, a gente teve que usou para salas de aula, mas a gente tinha uma dificuldade muito grande dos horários, né? Então agora a gente tem uma flexibilidade maior para fazer horário, a gente também vai descer as máquinas, a impressora 3D e a máquina laser aqui para o espaço maker, e do lado do espaço maker tem um espaço de convivência também. Então aquele jardim, que não era jardim, porque não tinha planta, mas tinha só pedrinhas, né? A gente está concretando ele, e vai ser um espaço que os alunos podem ficar ali. Então, agora eles podem usar as máquinas com mais flexibilidade, porque antes ficava dentro do laboratório de aula, então agora eles têm acesso livre, à vontade, para poder usar a hora que eles quiserem. Bem, confesso a todos, à comunidade, aos estudantes e aos servidores, que hoje eu teria muita dificuldade em pensar na questão dos espaços para os alunos. Hoje nós temos uma escola completamente ocupada em todos os corredores por materiais de desfazimento e outros objetos. Então, nós temos muita dificuldade hoje, teria muita dificuldade de pensar no espaço para os alunos, embora estejamos em uma escola. Mas eu proponho redimensionar os espaços, né? Precisamos repensar os nossos espaços todos, né? Não só os espaços dos alunos, mas os administrativos e os docentes. Concordo, é um desafio mesmo. A gente pediu até ajuda para o prefeito algumas vezes, ele está analisando e já falou que se conseguir mais um estacionamento para a gente, ele vai disponibilizar. A gente está pensando também em construir um deck ali do lado do estacionamento, e nós temos também uma sala lá no Parque Tecnológico, que é uma sala que está disponível para quem quiser, inclusive tem reserva no SWAP para ela, é permitido reservar no SWAP, que é uma sala de 90 metros quadrados, que foi conseguida dentro do projeto da CPFL, o qual eu coordeno com mais 7 professores. Então, assim, a gente tem que expandir até em outros prédios, né? A gente tem uma dificuldade mesmo. A gente começa está verticalizando, como a gente está fazendo, né? E também essa sala no Parque Tecnológico está disponível para pesquisa, para ensino. Nós temos divisórias, é uma sala compartimentada em 3 partes, né? E apesar dela ser instaurada dentro do projeto, ela é permitida de uso livre para qualquer pesquisa, qualquer projeto de ensino e extensão também. Aí eu pergunto? Posso fazer a pergunta já? Bom, candidata, nós temos aqui uma indissociabilidade, né, que é uma palavra que está sempre presente nas nossas vidas, né, mas nada mais é do que você não ter uma separação, né? São áreas
que não são totalmente distintas, né? Indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. E eu queria saber quais são os seus planos para a área de pesquisa e qual a sua experiência nesse assunto. Como fazer, né? Não só o plano, mas como a senhora pretende fazer. Bem, realmente, a questão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão está lá nos primórdios e na criação do próprio Instituto Federal. Inicialmente pelo diálogo, né? Precisamos articular ações. Hoje nós temos uma realidade que o diretor educacional, o coordenador de ensino e o coordenador de pesquisa pouco se falam e pouco dialogam. E isso se reflete claramente nas ações que são desenvolvidas, né? Então, em primeiro lugar, é proporcionar e articular um diálogo comprometido entre essas três áreas, porque acredito sim que elas são indissociáveis, mas a indissociabilidade, no nosso caso, vai ter que começar pelo começo, pelo diálogo, que hoje não está bem estabelecido e nem muito menos definido. Da questão da pesquisa, eu acho que nós temos servidores no campus, e aqui, muitos servidores aptos para ocupar todos os cargos que temos à disposição. A pesquisa em específico, nós temos muitos docentes aqui que são pesquisadores. Particularmente, eu concluí o meu mestrado na área de educação, então tenho sim experiência como pesquisadora. Mas eu acho que mais do que experiência como pesquisador, um coordenador de pesquisa, ele precisa trazer para a realidade da comunidade, para a realidade dos docentes e dos discentes, uma linguagem mais próxima. Ele precisa articular toda aquela linguagem que é própria da academia e que é própria das bolsas e das instituições que fomentam pesquisa no país, e traduzir isso e trabalhar no assessoramento desses professores, desses servidores e desses discentes no processo de pesquisa. Um bom coordenador de pesquisa não pode se resumir a ser pesquisador. Ele precisa trazer todo o processo de assessoramento à comunidade, né? Precisamos fortalecer as publicações, precisamos fortalecer os espaços para que os nossos servidores possam expor as suas pesquisas. Nós temos um corpo de servidores extremamente capacitados, com pesquisas nas mais diversas áreas, e que hoje isso é subvalorizado. Muitas vezes nós nem sabemos o que o colega do lado pesquisa, não temos espaço para expor as nossas atividades. Mas penso sim que a pesquisa é um braço imprescindível para quem quer fortalecer a questão da extensão e do ensino. Mas penso que nós temos que começar pelo começo, e o começo é o diálogo, né? Proponho no meu programa de gestão que os cargos de coordenação de pesquisa e coordenação de extensão serão colocados para que a comunidade possa escolher. Tá? Muito obrigada, professor. Bom, a senhora se engana quando disse que não há diálogo entre essas áreas. Inclusive, na nossa gestão, elas ficam na mesma sala, pesquisa e extensão, né? Nós temos um agente de prospecção de inovação que está fazendo toda uma articulação com o arranjo produtivo local para que as empresas tenham demandas e nossos pesquisadores que têm interesse em fazer pesquisa aplicada possam atender as demandas dessas empresas. Nós temos um coordenador, nós temos um diretor adjunto educacional que faz projetos de extensão, inclusive tem um projeto submetido no edital nacional, que está entre os 60 do Brasil, sai dia 19 de outubro o resultado. Eu também enviei um projeto para esse edital, mas assim, nós temos pesquisa aplicada, além do projeto da CPFL, que trouxe 2 milhões para o campus, com 7 pesquisadores. Então, nós temos fomentado isso, estruturado a pesquisa há muito tempo, inclusive com muito diálogo, com a participação da comunidade. Bem, eu peço desculpa, então, mas essas ações, como tantas outras, elas são mal divulgadas, né? Nós temos um site que está desatualizado, que não proporciona nenhuma transparência
nem atende à lei de acessibilidade à informação do setor público. Então, falta, professor, eu acho que trazer isso para a comunidade. Se é realizado, quem que sabe? Está centralizado em algumas pessoas, precisamos divulgar isso, né? Parabenizo as iniciativas, mas falta divulgação, falta pensarmos como um todo, e não apenas como um grupo de pessoas. Me ouvem? Sim? Bem, eu peço licença, mas eu vou trocar um pouquinho de assunto. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão das carreiras dos servidores e agora especialmente dos técnicos administrativos, né? Eu gostaria que o senhor apontasse para mim, o senhor coloca no plano de gestão que o senhor pretende identificar as necessidades de cada setor e buscar soluções práticas. E sobre esse assunto, eu gostaria de saber quantas reuniões com os setores administrativos, especificamente, foram feitas para ouvir as demandas e alinhar o fluxo de trabalho, nesses últimos anos, em especial nesse processo de pandemia. Muito pertinente sua pergunta. Opa! Vai, posso começar? Muito importante a pergunta. Nós iniciamos rodadas de reuniões com cada setor, ouvindo as demandas e tentando entender a dificuldade de fluxo com outros setores, inclusive com a presença, em alguma dessas reuniões, da CGP, para tentar entender a saúde do servidor, quais as necessidades que ele está tendo nesse momento e as dificuldades, e também com outros setores. E também a presença da CGP foi muito importante para trazer um conforto ao servidor, mostrando que ele não precisa trabalhar além do horário, que existem limites que devem ser estabelecidos junto à chefia para que esse servidor se desligue do WhatsApp, se desligue do celular, de e-mails, por um período do dia também. Senão, durante a pandemia, a gente acaba trabalhando o dobro do tempo, porque a gente economiza com deslocamento e está o tempo todo online. Então, a gente está muito preocupado com isso. A gente fez já uma série de reuniões com setores. Eu dei uma pausa agora durante a campanha para não ficar caracterizado como algum tipo de campanha eleitoral, tal. Então, deixei um pouco mais à vontade isso, mas nós vamos retomar após essa campanha eleitoral. E uma coisa muito importante que a gente vem fazendo é o incentivo à capacitação dos técnicos administrativos. Nós somos um dos primeiros campos que lançou o edital de afastamento para capacitação. Mesmo com aquela confusão toda do ex-pró-reitor de desenvolvimento, que lançou uma portaria, tirou, mudou. Então, nós já tínhamos feito a comissão e já tínhamos lançado o edital. Aí, a gente readequou o edital à nova portaria e lançou. Não tivemos nenhum dos servidores se inscreveu, mas nós hoje somos o campus que tem a maior quantidade de horas de servidores em incentivo à educação, incentivo à qualificação, daquele de 12 horas, né, para o servidor, e também de 20 horas para estricto sensu. Então, nós estamos no topo de servidores, de porcentagem de horas de servidores em capacitação. Então, é uma área que a gente se preocupa muito, a gente tem a certeza que a qualidade de vida do servidor, tanto de professor como administrativo, é muito importante e reflete diretamente na qualidade do serviço que os nossos servidores trazem para a nossa comunidade. Nós somos servidores públicos, nós temos que trazer um serviço de qualidade para o público, mas para trazer essa qualidade para o público, nós temos que ter a qualidade interna, qualidade de vida do servidor, qualidade de saúde, e nós estamos buscando isso e vamos continuar fazendo esse diálogo e trazendo cada vez mais uma melhoria de trabalho, de condições de trabalho. Nós temos ar-condicionado para todos os ambientes administrativos, agora temos para todos. Falta agora a gente fazer uma adequação elétrica para fazer a instalação desses equipamentos. Graças à economia trazida pela usina solar fotovoltaica, a gente consegue instalar esses equipamentos sem estourar nossa conta de energia elétrica. Então, esse é um benefício também que refletiu diretamente nos administrativos. Bem, eu acho que...
Bem, eu acho que pela resposta do nosso candidato, mais uma vez fica claro para toda a comunidade que o discurso não encontra ancoragem na prática, né? O professor fala sobre a questão de incentivar a autocapacitação e o afastamento dos técnicos, mas ele assinou, no início desse ano, uma carta do Colégio de Dirigentes, no qual eles preconizavam 11%, apenas 11% dos técnicos administrativos, e que os técnicos administrativos se afastassem para autocapacitação e para horas de capacitação, que são duas coisas distintas previstas na 8.112. Então, o professor ele tem uma prática dentro do campus e que ele não leva essa prática para quando ele está fora do campus representando a comunidade que o elegeu. Mais uma vez, falta organicidade no discurso. Obrigada. Candidata, a senhora está enganada. Eu não assinei nenhuma carta, não. Essa portaria do antigo pró-reitor, ele pediu desculpa numa reunião do colégio de dirigentes pelo erro que ele fez e trocou a portaria. Eu não assinei nenhuma carta de solicitação de diminuição de carga horária, não. A senhora está enganada. Então, a nossa gestão preza muito a qualidade do servidor, como as ações que a gente já vem fazendo. É só a senhora perguntar para os servidores do nosso campus, né? Eu não faço nada sozinho, a gente precisa de uma equipe, e a nossa equipe trabalha muito, e é muito preocupada em trazer um serviço de qualidade. E eu sou muito grato a isso, né? E vou continuar trabalhando para que esse serviço seja cada vez melhor. E também, se a gente tiver uma entrevista com a população, eu acredito que eles vão trazer um feedback positivo para a gente também, com relação ao serviço que a gente entrega para essa comunidade. Bom, candidata, nós temos aqui um trabalho, diversos trabalhos na área de extensão que trazem um benefício direto à comunidade da nossa região, da nossa cidade, né? Eu queria saber quais são suas propostas para a área de extensão, seja a extensão tecnológica ou a extensão comum, e como que a senhora pretende fazer isso? Bem, antes de responder a pergunta do candidato, eu me coloco à disposição, eu tenho essa carta assinada, assim, pelo candidato, se ele não se importar, eu posso disponibilizar isso para todas as pessoas. Bem, quanto à questão da extensão, eu acho muito importante, e aqui eu quero deixar bem claro, a minha indignação com a saída quando o professor Israel saiu da extensão, depois de ter ficado 5 anos à frente da extensão, como ele foi tratado pela gestão, né? Não houve um agradecimento, não houve um reconhecimento do trabalho que foi desenvolvido. Acredito que a extensão seja uma área muito importante do nosso campus. Eu acho que temos tido uma história exitosa dentro da extensão, né? Que se iniciou lá na época ainda que o Lucivaldo era o ocupante desta coordenação e que ele conseguiu uma parceria muito importante, inclusive com a concessão de um caminhão para a cooperativa de catadores de reciclado, né, que nós temos no município, e essa foi uma ação muito importante. A extensão hoje, ela carece, e nós temos, e eu falo isso a partir de números da plataforma Nilo Peçanha, nós temos tido um ingresso muito grande de alunos na área de extensão, porém, nós temos tido um êxito muito pequeno, né? Nós temos tido uma evasão muito grande na extensão. Infelizmente, por diversos fatores, quem estuda a evasão escolar sabe melhor do que eu e com mais propriedade como a evasão escolar ela tem causas múltiplas. Mas uma das causas, eu acho que porque falta, sim, um suporte pedagógico para a extensão. Né? Precisamos pensar novamente, voltamos lá na primeira pergunta, que é a questão da indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. A extensão, ela precisa sim de um assessoramento pedagógico, precisamos pensar na realidade dos projetos que propomos, mas qual a realidade desse aluno? Quais as condições efetivas para que ele permaneça? Para que possamos traçar um projeto pedagógico de suporte a essa extensão. Né? Espero
que a pessoa, que os candidatos que se coloquem a ocupar o cargo de extensão tragam isso em mente e que tragam também em mente a questão da importância de nós termos uma extensão associada ao processo de ensino. A extensão ela não pode ficar isolada, nós precisamos pensar no fortalecimento dos núcleos que nós temos na escola, que nós não temos só o NAPNE, nós temos o núcleo de étnico-racial, nós temos o núcleo de gênero e sexualidade, e isso parece que nós estamos um tanto quanto adormecido. Precisamos pensar no fortalecimento desses núcleos, precisamos pensar, sim, na questão da curricularização da extensão que está proposta e que está com prazo, né, até o final de dezembro de 2021. Então, sim, precisamos pensar numa proposta de extensão, mas sempre em conversa e diálogo com a pesquisa e com o ensino. Bom, eu quero lembrá-los que o nosso coordenador de extensão, ele não saiu, ele não foi exonerado, ele não pediu para sair do cargo, ele se afastou para se eleger a um cargo de vereador. Então, foi uma escolha dele, e ele fez um trabalho muito bom, tanto que nós temos ótimos resultados. A senhora, inclusive, citou a questão do caminhão da cooperativa. Nós damos continuidade a esse projeto da cooperativa. Nós temos o projeto Saco Verde, ao qual eu coordeno, que trouxe já mais de 150 mil reais para o campus, para essa ação. A gente investiu na cooperativa, eles hoje, só em um bairro, com 300 sacos distribuídos às casas, e o aplicativo, eles trouxeram um aumento de 6 mil reais por mês para eles. Então, a gente tem que fazer essas ações continuamente, e a gente faz muito isso. A gente tem uma extensão muito forte, e a gente pretende fortalecê-la cada vez mais aqui no campus. Bem, eu, em nenhum momento aqui, professor Felipe, eu gostaria de... em nenhum momento aqui eu estou me colocando contra as ações que são desenvolvidas, muito pelo contrário. Reconheço plenamente o mérito que o senhor tem nas ações que o senhor desenvolve, como coordenador de um projeto muito importante dentro da instituição, mas eu volto a lembrar aqui que hoje a consulta pública que está colocada à comunidade é para gestor do campus, né? As ações que são importantes terão continuidade. Não temos a intenção de interromper nenhuma prática exitosa, mas precisamos novamente, e aí eu reafirmo o meu compromisso de pensar a extensão e trazer um suporte pedagógico a esta área. Obrigada.
Nós voltaremos às 19h55.
Bem, agora nós faremos o outro bloco. Esse bloco é feito pelas perguntas que foram enviadas para a comissão. O critério usado, a gente já falou no início, mas vamos recordar, foi sorteio das questões. Então, o que a comissão deliberou? Foi uma das perguntas que foram feitas para os dois candidatos. As demais perguntas que não apareceram aqui nesse debate serão encaminhadas para os candidatos, e aí eles vão tomar a decisão de responder ou não, e aí eles respondendo, eles podem encaminhar para a comissão, que se encarrega de fazer distribuição para a comunidade. A regra agora é a seguinte: eu farei a leitura da pergunta, quem vai começar a responder é o Felipe, depois é a Lívia, sempre 2 minutos para cada um. Primeira pergunta, segmento discente ou responsável. Quando veremos realmente uma gestão democrática no campus Boituva, sem os famosos cargos vitalícios e sem os consagrados coleguismos que criam tantas divisões e grupos de eleitos? Bom, eu nunca concordei muito com essa divisão de áreas, núcleos, né? Desde o início quando entrou integrado aqui, a questão do núcleo comum, núcleo de indústria, eu acho que somos todos servidores. Aí no segmento docente, a interação entre os docentes é muito importante, né? Então eu sempre busquei trazer um diálogo para que as ações e decisões possam ser tomadas em conjunto e de forma democrática. Com relação aos cargos, eu não gosto muito de personificar os cargos. Eu gosto do perfil dos cargos. A pessoa tem que ter o perfil com essas atribuições, com essas competências para determinados cargos. Agora, personalizar, não, porque tem que ser aquela pessoa, porque a pessoa... Eu nunca usei o quesito amizade, porque é meu amigo e vai ocupar o cargo. Eu acho que os cargos são ocupados de acordo com as competências. Nós temos pessoas altamente competentes aqui, muito capacitadas. Seria até injusto dar exemplos nominais, mas nós temos uma série de exemplos assim, de competências, até de cargos, de pessoas que estão em determinados cargos e têm outras competências em outras atribuições diferente do cargo dela, né? Então, essa questão, eu sempre prezo por isso. Democracia, o diálogo entre os setores e os coordenadores, e sempre pensando no melhor para a escola, no melhor da qualidade do serviço que nós vamos entregar à nossa comunidade. Então, acho que isso é uma coisa que está sempre presente nesse 1 ano e meio, quase 1 ano e 4 meses da minha gestão, e pretendo manter e trazer isso, e sempre estar melhorando, buscando sempre o diálogo em todos os setores. Pode repetir a pergunta? Repetindo a pergunta, quando veremos realmente uma gestão democrática no campus Boituva, sem os famosos cargos vitalícios e sem os consagrados coleguismos que criam tantas divisões e grupos de eleitos? Quando irão realmente promover rodízios de cargos e dar oportunidades iguais a todos? Alguém se compromete de verdade com a gestão democrática? Bem, eu acho, primeiro eu queria agradecer, que é uma excelente pergunta. A gestão democrática, ela é mais do que um discurso, ela tem que ser uma prática, né? A gestão democrática e participativa, ela começa pela inclusão de todas as pessoas através de políticas sérias de inclusão, contra o machismo, contra o sexismo, questões que no meu programa de gestão, eles não são questões coadjuvantes e nem temas transversais, são questões estruturantes do que eu proponho do que nós propusemos como programa de gestão. Bem, para a questão dos cargos, eu tenho amadurecido e conversado com alguns colegas que têm uma formação mais ampla na questão da administração, e eu tenho lido e gostado muito do que se define como gestão por competências, né? Em 7 anos que eu estou no Instituto, o modus operandi tem sido, eu preciso dar um cargo para essa pessoa e aí eu a coloco no cargo que ela possa causar menos estragos.
Eu penso que a gestão por competências, ela tem que considerar, no mínimo, 3 critérios, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude, né? Nós temos claramente uma gestão hoje que tem um sexo e que tem uma área de formação, e isso precisa mudar, né? Precisamos ter, por exemplo, pessoas, educadores, docentes, educadores, técnicos administrativos que têm mestrado, doutorado na área de educação, ocupando cargos. Por que não ocupar um cargo de diretor educacional? Porque alguns cargos são ocupados sempre pelas mesmas pessoas. Essa é uma pergunta que eu gostaria de ter a resposta concreta. Em 7 anos de instituição, o que eu tenho visto é que os cargos são delegados como uma forma de, eu acho que trazer aliados, muito mais do que as atribuições necessárias para estar ocupando determinadas funções. Obrigada. Agora uma pergunta do segmento docente, também começa com o Felipe e a Lívia. Quais são as suas propostas para que a interdisciplinaridade nos cursos seja mais efetiva do que é atualmente? Muito bacana essa pergunta. No ano passado... Oi? Agora sim. Oi? Muito bacana essa pergunta. Nós temos diferentes expertises aqui no nosso campus que podem facilmente se ajudar mutuamente, né? Há uns 3 anos atrás, eu estive num evento lá em Brasília e trouxe umas ideias de interdisciplinaridade entre núcleo de indústria e núcleo comum, como, por exemplo, usar as impressoras 3D para fabricar célula, para ver o núcleo das células, mitocôndrias, e para ensino de biologia. Usar a máquina laser para fazer um tabuleiro de ensino da África, para as aulas de história. Então, essa questão de a gente juntar as expertises é muito importante. Outra ação nossa vai ser a internacionalização. A gente já está conversando, já temos uma nova coordenadora da Arinter aqui do campus, a professora Luciana. A gente já está em conversa com ela para estruturar a Arinter e também em conversa com o professor Tiago Brasil, que é do Centro de Línguas, para a gente pegar uma disciplina piloto e aplicar a internacionalização. A gente dar a oportunidade do nosso aluno também ir para fora do Brasil e trazer alunos com as suas experiências de fora. Ano passado, nessa época, eu estive na Alemanha, numa visita técnica paga pela CPFL, a CPFL, dentro do projeto, pagou viagem e estadia, e nós somos, mais um grupo de reitores e outras instituições, como Senai, Sebrae, tinha um representante do MEC, e nós fomos aprender um pouco de como a Alemanha faz isso. Então, eu já tenho essa bagagem, esse conhecimento. Foi uma viagem muito intensa. Nós, inclusive, conhecemos o Instituto Federal de Tecnologia lá, onde eles aplicam a questão do ensino dual. E eu gostaria muito de trazer esse ensino dual para a gente aqui também, além de aplicar essa interdisciplinaridade nos nossos cursos. Bem, dentro do Instituto, eu componho, né, e integro a equipe da Coordenadoria Sociopedagógica, e eu tenho o prazer de estar atuando hoje numa equipe interdisciplinar, né? Eu entendo que a interdisciplinariedade entre os docentes, ela tem que começar pelo diálogo, né? E parece que eu estou me repetindo, mas, de fato, é a partir disso que eu acredito. E um diálogo aberto, um diálogo honesto, e principalmente sem hierarquia de valores, né? Nós temos tido algumas proposições que deixa muito claro que alguns docentes têm prioridade em detrimento a outros, né? Nós temos um médio integrado que, na verdade, hoje ele é mais integral do que integrado, com o uso do termo correto do integrado, né? Mas, nesse aspecto também, nós temos tido experiências muito exitosas com os alunos do NAPNE, que é trabalhar a questão de projetos que interligam e traz uma organicidade entre as disciplinas. Eles foram pensados nesse momento de atividade remota para os alunos do NAPNE, mas eu acho totalmente e completamente
viável para que seja executado, entre outros, para os demais alunos. É um programa que conseguiu trazer, linkar conhecimentos, e isso é muito importante, isso foi muito importante. Foi pensado para esse momento excepcional em que estamos vivendo, de atividades remotas, mas eu reforço meu compromisso de discutirmos isso com todos os docentes. E aí eu coloco aqui uma questão também, que é a questão da ocupação dos cargos de coordenadores de curso, que eu não concordo com a lei que vigora hoje, que só permite que os coordenadores dos cursos integrados sejam da área técnica. Eu acho que isso também é uma bandeira que nós devemos e levaremos para a reitoria para pedir a alteração dessa legislação. Obrigada. O ideal que começa é esse tamanho. Sim. Agora a terceira pergunta, do segmento técnico administrativo. Que propostas você tem para trazer mais recursos para o campus, seja para expansão, manutenção e apoio às atividades desenvolvidas pelos alunos? Antes de responder essa pergunta, Jair, eu queria corrigir a candidata na pergunta anterior, na resposta anterior. Não tem mais essa lei de só da área técnica ser coordenador, tá? Isso não existe mais. Tanto que a professora Tarsila, ela é professora de Química e está à frente da coordenação, fazendo um excelente trabalho no curso de redes de computadores. Com relação à estruturação nossa, a gente continuará buscando recurso externo com emenda parlamentar, com projetos de pesquisa, projetos de extensão. Ano passado, eu consegui uma emenda parlamentar de R$100 mil no deputado, foi suado, tive que ir 2 vezes no gabinete do deputado, tive que ir 1 vez para Brasília, tem que insistir, tem que gastar sola de sapato, tem que andar, tem que gastar saliva, tem que fazer ações fora do horário de trabalho, demanda muito suor, mas a gente conseguiu. A gente está na iminência, a gente já solicitou R$300 mil para um deputado aqui da região também, e mais 160 mil para uma deputada também que tem a cultura de dar emenda parlamentar para a educação. Nós conseguimos no passado, graças ao bom trabalho do Bruno e a continuidade pelo Flávio, a emenda parlamentar de um deputado que fez a brinquedoteca e as salas modulares, a sala modular nova ali, que foi implantada na minha gestão, mas foi fruto das gestões anteriores, passando pelo Bruno, iniciando no Bruno, passando pelo Flávio e chegando até mim. Então, todo esse recurso é muito importante. O Centro de Referência também de Energia Solar Fotovoltaica, nós conseguimos R$200 mil no mês passado, recurso esse que vai ser usado para comprar 20 computadores, 20 mesas de computador, mais equipamentos para o curso de energia solar fotovoltaica. A emenda desse outro deputado de R$100 mil, nós conseguimos comprar 15 computadores, a máquina prototipadora para fazer placas de circuito impresso, dos alunos fazerem os seus PCCs, e no break também para as máquinas 3D, para quando acabar a energia, não parar o trabalho no meio do trabalho do aluno. Obrigada, Felipe, pela informação. A gente sempre aprende, né, gente? Obrigada pela informação. Desconhecia, porque até então não era. E se mudou, demorou para mudar. Que bom, justo e sensato essa decisão. Bem, quanto à questão dos recursos, nós teremos que fazer, gente, o que tem sido feito. Em primeiro lugar, eu acho que é estudar com a comunidade o recurso que nós temos e, através de um orçamento participativo, discutir quais serão as áreas prioritárias de investimento, né? Não acredito que o orçamento possa ficar no âmbito, novamente, não acredito que ele possa ser discutido no âmbito do gabinete. Eu acredito que tem que ser discutido com a comunidade o recurso que nós temos e aonde ele será investido. Sim, vamos discutir no âmbito da reitoria quais os critérios e exigir que haja mais transparência na destinação de recursos, né? Porque alguns campos que já tem muita coisa, ganham uma quadra coberta nas vésperas da eleição e outros não. Quais são os critérios utilizados? Bem, desconheço.
Quem sabe a gente possa ter essa resposta até o final do processo de campanha. Acho muito difícil. Mas as emendas parlamentares, sim, teremos que correr atrás, mas com uma diferença muito, muito grande. Teremos que discutir primeiro quais são os projetos básicos que nós iremos apresentar aos nossos deputados e solicitar as emendas. Lembrando que os nossos deputados são políticos eleitos por nós. Então, eu não sei por que esse endeusamento e essa postura de subordinação em relação aos deputados federais. Temos, sim, todo o respeito, mas eles também são eleitos pela comunidade. Então, vamos atrás de emendas parlamentares que forem necessárias, mas a partir de uma discussão com a comunidade do que é prioridade e de quais são as nossas demandas. Agora, serão mais 3 perguntas com a numeração 2 dentro do sorteio que foi feito, sendo uma do segmento discente ou responsável, outra do segmento docente e do técnico administrativo, e quem começa a responder agora é a Lívia. Primeira pergunta: você tem ciência da necessidade de implementação de uma papelaria copiadora nas dependências do campus para atender os alunos, potenciais alunos e visitantes? Pretende implementar esse serviço? Se sim, em qual prazo? Que espaço pretende destinar para esse fim? Bem, excelente pergunta. Tenho plena ciência, né? Até o ano passado, como pessoa que participava da gestão da assistência estudantil, havia demanda para que os alunos entregassem a documentação, e todo período de inscrição para assistência estudantil era um tumulto, porque esses alunos não haviam onde fazer a cópia dos documentos necessários, né? Tenho plena ciência, vejo os alunos, principalmente do curso superior, da questão de precisarem de uma cópia e não terem. Bem, quanto à questão dos espaços físicos, eu acho que precisaremos repensar todos os espaços físicos, né? Repensar, inclusive, a questão, por exemplo, do almoxarifado, a necessidade de termos uma quantidade tão grande de materiais em estoque, se isso não é possível ser distribuído entre os setores, para que haja que a gente desonere um local. A questão da papelaria, e isso é um projeto que eu nem discuti com os alunos, porque eles preferiram propor todas as suas ideias para os 2 candidatos, que eu achei uma atitude muito legítima, mas pensando até na questão dos nossos CAs, eu acho muito viável que o CA, tendo uma pessoa jurídica, ele poderia assumir essa questão da papelaria, seria uma fonte de recurso para os centros acadêmicos. Em outras instituições, e na Unesp, onde eu estudei, era feito assim. O CA era responsável pela questão da fotocópia, pela venda de outros objetos, sem que houvesse nenhum problema legal. Mas para isso é preciso a questão de ter uma pessoa jurídica responsável. Bem, é isso, mas teremos que repensar. Essas são algumas ideias apenas. Bom, eu realmente eu acho muito importante que o aluno tenha a possibilidade de fazer seu xerox, suas cópias, até imprimir trabalhos, né, aqui no campus. Eu já conversei no passado com o CA uma vez e propus a eles usarem a nossa máquina laser até para produzir itens, assim como o campus de Itapetininga. Uma vez eu fui num evento lá, o próprio CA faz itens que eles comercializam nos eventos deles lá. Lógico que aí tem que ter um acordo e eles pagam uma parte da energia elétrica lá como contrapartida, né? Mas nós já temos aqui o espaço, o container que foi cedido para o CA, então se eles tiverem uma formação jurídica ali, um CNPJ para eles, um estatuto formalizado, eles poderão, de alguma maneira, usar aquele espaço para fazer essas cópias. A gente pensou no passado até em colocar algo aqui no meio do nosso pátio, mas a gente está estudando e a gente vai conversar
melhor com o professor Emerson para colocar um espaço aqui para a banca da ciência, aqui no meio do pátio. Então, talvez seria mais adequado se o CA se organizar mesmo e colocar essa copiadora e eles têm uma estrutura lá de copiadora, computador, para poder imprimir de acordo com o pendrive ou com o arquivo, o aluno chegando com o arquivo lá, pagaria uma taxa ali para eles terem até um caixa, e formando esse caixa para eles terem a possibilidade de aquisição de outros itens de consumo e outros equipamentos para estruturar o próprio CA, mas não só o CA também, né? As outras organizações acadêmicas, estudantis, teriam esse espaço compartilhado para eles. A segunda pergunta agora do segmento docente. Na sua opinião, qual a importância da captação de recursos externos para a pesquisa aplicada no nosso campus e que ações desse tipo você já realizou? Bem, muito importante, né? A parceria entre público e privado é uma realidade em diversos espaços que nós temos de convivência, né? É uma parceria que eu coloco aqui, que nós tenhamos que ter cuidado, como todas as parcerias, né? Nós temos hoje uma agência dentro da instituição, né, que tem cuidado dessas parcerias e que eu acho que tem desenvolvido um bom trabalho, mas que eu acho que falta o diálogo, como eu acho que tem faltado o diálogo em muitas discussões. Com essa questão de buscar recursos, e eu me coloco aqui de uma forma muito tranquila e sem nenhuma pretensão. Eu realizei o mestrado, mas eu nunca me dediquei à pesquisa e à busca de recursos, né? Eu tive, sim, na instituição, 2 projetos de extensão no qual eu trabalhei com alunos. E nos demais, eu tenho participado realizadas as minhas atribuições aqui dentro e lutado, sim, em algumas instâncias. Mas nós temos um corpo de servidores extremamente capacitados para pensar na questão da pesquisa e na captação de recursos. E eu faço com toda a tranquilidade, com toda a humildade possível, eu falo com muita tranquilidade que eu recorrerei, sim, ao corpo de servidores que nós temos. Nós temos diversos professores aqui com um know-how e uma experiência vasta na pesquisa e na busca de recursos. E por que não falar que eu vou, sim, buscar por esses professores para que eles possam contribuir e possam ajudar? Afinal, o crescimento do nosso campus, ele não pode ser responsabilidade de uma única pessoa e ele também não é o mérito de uma única pessoa, ele é uma construção coletiva. Certo? Então, eu acho que é nesse caminho. Vamos discutir com pessoas que têm o maior know-how para que ela possa nos orientar, para que ela possa nos ajudar. E assim a gente ganha experiência e aprende, porque sempre aprendemos. Em qualquer cargo, em qualquer lugar que estejamos, temos que ter humildade e a tranquilidade para aprender com pessoas que hoje têm um maior know-how do que eu tenho, por exemplo. Então, sim, inclusive o professor Felipe é uma pessoa que tem um grande know-how nessa área. Conto com ele sempre, como ele é uma pessoa que pode não só me assessorar, como assessorar qualquer outro servidor nesse preito, tá bom? Nessa empreitada aí de conseguirmos recursos. Obrigada. A captação de recursos é um desafio que, para cada caixinha que a gente recebe aqui de equipamento para estruturar nossos laboratórios de pesquisa, ensino e extensão, a gente recebe 16 nãos. Então, a gente tenta muito e a gente está aprendendo cada vez mais a ficar melhor nisso. E quanto mais você vai atrás desse recurso, o seu currículo vai ficando melhor e você consegue pontuação melhor nos editais. Que, aliás, eu quero deixar claro que os editais que a gente participa aqui no campus, a equipe que faz todo esse trabalho de captação de recurso, a maioria desses editais, a maioria não, todos os editais, são editais abertos. Então, qualquer um dos servidores pode participar desse edital. Então, trabalhos que a gente começou lá em 2013 vão rendendo frutos e gerando uma massa crítica que hoje a gente culmina numa captação de recursos de mais de 2,5 milhões de reais, vindo de diversos lados. A equipe do projeto SPFL, com 7 professores trabalhando intensamente, nós estamos finalizando o projeto esse mês aqui, é um relatório enorme, uma série de resultados
A gente conseguiu fazer muita coisa em 2 anos e meio dentro desse projeto. O projeto do Saco Verde, com o trabalho de extensão, o trabalho de Israel. O Israel foi membro do projeto, ele só saiu do projeto quando ele saiu para afastamento para a eleição. Os deputados, eles são eleitos pelo voto, mas o deputado pode colocar uma emenda na escola aqui do lado e não colocar emenda aqui. Para a gente conseguir a emenda do deputado, a gente tem que ir lá e insistir com ele, porque a gente tem que mostrar para ele que a gente precisa, tem que pedir, tem que apresentar o projeto, apresentar a proposta. E as nossas aquisições aqui, elas trazem benefícios para todos os cursos. Mesmo o projeto de captação de recursos de fotovoltaica, ele trouxe um laboratório, trouxe uma usina fotovoltaica de graça para a gente, que está gerando R$88 mil por ano de economia, que a gente está usando para fazer outras coisas, para comprar equipamentos, para bolsa para aluno, para expandir espaços, para melhorar a qualidade de vida da gente. Então, assim, essa captação dá muito trabalho, a gente está ficando bom nisso, cada vez mais, mas é um trabalho colaborativo de uma equipe que se empenhou muito e agora tem uma experiência fantástica nisso, e a gente vai continuar fazendo cada vez mais. Como eu disse, a gente pediu já 300 mil para um deputado, 160 mil para outra deputada, e a gente está participando de vários editais e aguardando vários resultados. Agora a terceira pergunta, do segmento técnico-administrativo. O que o candidato e a candidata fará para combater os casos de assédio moral e sexual, de racismo e de LGBTfobia no campus? Bem, como eu já havia falado em uma questão anterior, mas retomo aqui, essa questão do machismo, do sexismo, do racismo, são questões que no meu programa de gestão e no programa de gestão que eu coloco como meu, porque realmente eu participei da construção, mas coloco como meu porque eu me identifico e eu participei e eu acredito em cada ponto que está ali colocado, assim como o grupo que o construiu. Essas questões são estruturantes, elas não são transversais. Nós vivemos numa instituição que tem uma cultura muito arraigada, uma instituição com mais de 111 anos de história, recentemente completados, e que nós temos, sim, que trazer para o foco e para as discussões essa cultura. É muito tranquilo isso, e eu trago aqui alguns exemplos para que o meu discurso tenha uma ancoragem na realidade, para que vocês possam entender. Não vou discutir no âmbito do Instituto Federal, vou discutir no âmbito do campus Boituva. Quantas mulheres ocupam os cargos de DAI, DAA, extensão e pesquisa? Recentemente, nós tivemos uma única mulher. Quantos professores que não sejam da área técnica hoje ocupam esses cargos? Quantos coordenadores e quantas coordenadoras nós temos, mulheres? Essa questão precisa ser trazida ao foco. A questão do assédio, ele perpassa por uma desinformação, por um medo, por uma vitimização, uma nova vitimização de quem sofre, um medo, uma represália e uma cultura de que é melhor deixar quieto porque não haverá pena ou punição para aquelas pessoas que cometem esse tipo de ato. Nós temos que ter muito claro que hoje crimes contra o racismo, que o sexismo, que o machismo são crimes inafiançáveis e que nós precisamos, sim, discutir isso com a nossa comunidade e trazer foco para essas questões. Não podemos e não devemos permitir que essas questões fiquem por baixo do tapete ou que nós tenhamos uma cultura de manter todos os nossos problemas dentro dos 4 muros dessa instituição. Precisamos, sim, discutir isso, empoderar essas minorias e trabalhar sempre pela inclusão de todas as pessoas dentro do nosso campus. Bom, nossas coordenações são formadas tanto por homens como por mulheres, né? Nós temos aqui a CGP, é uma mulher coordenadora, a CRA, temos uma mulher na coordenação, a coordenação de apoio ao ensino, a CAI, é uma mulher também. Então, nós temos na CGP, né, Coordenação de Gestão de Pessoas, a Malu, CRA, a Mariane,
No CAI nós temos a Cris, no CAP, que é a Coordenação de Apoio e Almoxarifado, nós temos a Miriam. Na biblioteca nós tivemos a Irene por vários anos, ela pediu para sair, o Diego assumiu. Então nós temos, sim, mulheres na nossa gestão que trabalham e fazem um excelente trabalho, assim como os homens. Então nós não diferenciamos o cargo por ser homem ou mulher, mas sim pelo trabalho que vem desenvolvendo. Em questão de acusações, todo tipo de acusação ela deve ser apurada e existe um rito que deve ser seguido. Então, quando existe alguma acusação de homofobia ou LGBTfobia ou assédio, ele chega até a direção ouve as partes envolvidas, leva isso para a reitoria tem um setor só para isso, que é a DEAPAD, a Diretoria de Processos Administrativos Disciplinares, e a DEAPAD nomeia uma comissão isenta de outro campus, e essa comissão de outro campus averigua e conversa com as pessoas envolvidas, supostamente envolvidas com a denúncia, averigua a denúncia, forma um parecer e envia esse parecer para a DEAPAD, e a DEAPAD, junto com o procurador, tomam as ações legais cabíveis, ou se foi uma denúncia falsa, tomam as ações contra essa falsidade de fake news e denúncia falsa. Então, por exemplo, eu já participei, fiz parte de 2 comissões de análise de processos administrativos disciplinares de outros campos, né? E eu já sei como que é já esse rito. E para você participar dessas comissões, são convidadas pessoas de reputação ilibada que para desenvolver o trabalho de forma isenta, né? Nós vamos fazer uma pausa agora de 2 minutos e os candidatos vão se preparar para fazer a sua última falação e assim nós encerraremos o debate de hoje.
Bem, agora nós faremos o encerramento do debate, sendo que, como foi feito o início pela Lívia, o encerramento será feito pelo Felipe. Então, a Lívia vai fazer a primeira parte desse nosso encerramento, são 2 minutos de discurso que ela tem, e depois dali o Felipe tem 2 minutos de discurso também para se despedir de vocês. Começa com ele. Começa com ele. Ah, então tá. Eu abri. Perfeito. Bom, então a gente está encerrando o nosso debate. Eu queria agradecer a todos que assistiram e provavelmente esse vídeo vai ficar disponível também no YouTube para quem possa assistir depois. Nessa pandemia é uma situação difícil, a gente quer que isso acabe logo, quer voltar logo presencialmente. A gente trabalhou bastante nesse ensino remoto, todos os professores estão trabalhando muito mais que antes, os administrativos também estão em trabalho remoto, mas eu quero avisar que vocês não estão nos vendo, mas nós estamos trabalhando muito para que tudo isso aqui funcione e para trazer o melhor para vocês, para todos vocês. A gente formou os grupos de trabalho durante a pandemia, 6 grupos de trabalho que ligaram para os alunos, fizeram questionário para saber a necessidade dos alunos. Já atendemos quase 100 alunos com pacotes de internet, mais de 20 alunos com celulares. Eles ganharam recurso para comprar o celular vai ficar para eles, e eles vão usar durante o acesso às aulas online. Também estamos disponibilizando aqui cestas básicas para os alunos. Então, é um trabalho intenso que a gente está fazendo para minimizar esse impacto da pandemia. Então, assim, vocês já conhecem o trabalho que a gente fez aqui, eu no papel de gestor, mas a gente nunca faz nada sozinho, a gente tem uma equipe muito competente que trabalha arduamente para que tudo isso aconteça. Então, a gente vai continuar trabalhando cada vez mais. A gente, claro, comete nossos erros, não somos perfeitos, somos seres humanos, mas se a gente erra é porque a gente faz muito tentando acertar. Então, a gente conta com a colaboração de vocês, que vocês tragam as sugestões, propostas, e a gente vai sempre trabalhar para fazer um IFSP cada vez melhor, para fazer o Instituto Federal de São Paulo, Campus Boituva, cada vez mais forte, e juntos a gente vai chegar lá. Muito obrigado e boa noite. Bem, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que se dispuseram a participar desse processo, a Comissão Eleitoral Local, pelos esforços que tem empreendido em atender todas as nossas demandas e as nossas solicitações, a disponibilidade do candidato Felipe para que pudéssemos estar aqui e discutir ideias, porque eu acho que um processo de construção democrática necessariamente perpassa pela discussão de ideias, né? Agradeço as pessoas que têm me apoiado, pelas construções que fizemos juntos, pela importância da construção de um programa de gestão de fato democrático, de fato participativo, que traz as demandas e os anseios da nossa comunidade, né? Estou aqui na condição de primeira candidata à direção-geral do Campus Boituva, e isso me traz muita alegria, muita responsabilidade, porque aqui represento também um corpo de servidoras e de estudantes que se espelham e que e reconhecem quando está aqui sentada com vocês uma mulher. Agradeço, acho que juntos somos melhores, esse é o lema e essa é a campanha que eu tenho feito, porque de fato acredito que juntos somos melhores. Espero que vocês, independente do voto, que vocês participem desse projeto de consulta, desse momento que foi muito duramente conquistado por todos nós, frente às diversas ameaças que nós vemos, que nós temos sofrendo do governo federal em relação a medidas provisórias, tentando cancelar esse processo. Então, independente do voto, espero que todos participem e que não se omitam. A omissão, hoje, não é uma possibilidade. Precisamos, sim, participar, expor as nossas ideias, as nossas demandas. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Até breve. Bem, assim nós encerramos esse primeiro debate.
Eu também gostaria muito de agradecer a atenção de todos. Também gostaria muito de agradecer aos dois candidatos que não estouraram no tempo. Foi um debate de bom nível, troca de boas ideias. Acho que é assim que a gente constrói um bom processo para o nosso instituto. Então, boa noite a todos e logo a gente se encontra no próximo debate.